declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Eu estou com uma expectativa no meu coração para a palavra. Abra aí o seu coração, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 21. Lembrando os irmãos, nós estamos, dia 31 de outubro agora, dia 31 de outubro, está completando 504 anos da Reforma Protestante, e tanto hoje pela manhã quanto pela noite, esse restante dos domingos aqui de outubro, nós iremos ministrar sobre a Reforma Protestante, lembrar os irmãos sobre a Reforma Protestante, lembrando que dia 31 de outubro não é Halloween, amém? 31 de outubro é Reforma. Eu queria encorajar você na sua casa, como eu não posso esgotar aqui o conteúdo, eu queria que você na sua casa, encorajar os pais, reúna, estude um pouco sobre a reforma, Nós falamos aqui sobre crianças, nós sabemos que inclusive a escola pública, direito à educação para todos, veio a partir da reforma, é uma herança da reforma, muitas coisas a humanidade ganhou com a reforma. Romanos capítulo 3, versículo 21, e nós vamos falar sobre os pilares da reforma. Esses domingos vamos falar sobre, de alguma forma é um resumo, E os pilares são sola gratia, sola fide, solas Christus, sola scriptura, soli deo gloria, que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente e glória somente a Deus. De manhã, hoje pela manhã, falamos sobre a graça, somente a graça. E agora vamos falar sobre mais um pilar da reforma. Nós temos 5, vamos falar do segundo agora, que é somente a fé. E lembrando, não é por ordem de importância. Poderíamos ter começado, por exemplo, com somente as Escrituras. Amém, meus irmãos? Romanos 3, 21, quantos encontraram aí? Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos, sobre todos que creem, porque não há distinção. Então pega essa palavra aí: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Justiça para os que creem. Grava isso, no final nós vamos precisar. Justiça de Deus para os que creem. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé, em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Pega o verso 28 aí. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela
Justificado pela fé. Vamos orar. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra, use o pregador. Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos consolar, nos edificar, que o Senhor possa nos exortar, que o ensino da reforma possa inspirar o nosso coração, Pai, a sermos cada vez melhores para o Senhor mesmo. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Hoje pela manhã, repito, nós falamos sobre a graça, somente a graça, salvação por meio da graça. E a fé e graça é um pilar que caminha junto, eles caminham junto. A salvação pela graça mediante a fé. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, você vai encontrar sempre a palavra fé, a fé em Jesus Cristo. Se hoje pela manhã nós falamos sobre a graça, que é um favor imerecido, eu queria até inclusive encorajar você, por favor, depois vai no canal da igreja, Lagoinha Promissão, ou vai no meu próprio canal, Nilson Vargens, no YouTube, e você vai encontrar, se for do canal da igreja, você vai lá pelo dia, se for no meu canal, vai pelo tema, tá? Sola Gratia, e na igreja você coloca o dia, para você ouvir esse sermão. É muito importante que você escute, para eu não ficar repetitivo, né? Tem pessoas que estão aqui, que veio pela manhã, não ficar repetitivo. Enfim, eu queria muito que você ouvisse o sermão da graça, para que a gente pudesse partir desse ponto. Enfim, quando nós olhamos para a graça, salvação, que é a graça, o favor imerecido, há um pilar que diz que ninguém pode ser salvo senão por Jesus. A salvação é um presente, é uma graça de Deus. Se você fizer uma leitura aqui de Romanos, o versículo 9, versículo 19 em diante, vai perceber que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. É a condição do homem sem Deus. Então vem Jesus e, por causa do sacrifício, Deus oferece a salvação pela graça. Então a salvação pela graça é um presente de Deus, amém? Deus ofereceu a salvação como um presente. Nós não pagamos, foi Jesus que pagou e Ele ofereceu de graça. Mas se o presente é a graça, o que é a fé? Entenda bem, a graça, Deus me dá o presente. A fé, eu recebo o presente. Quem está entendendo isso aqui? Pela graça, Deus proporcionou a salvação. Agora, como nós vamos receber a salvação? Pela fé. Então, quando nós entendemos, Deus providenciou a salvação pela graça, a única forma de salvação. Não existe outro meio de sermos salvos, senão pela graça. Agora, qual é a única forma de nós nos apropriarmos, de nós receber aquilo que Deus já preparou para nós? Pela fé. Fé na fé, não. Fé em nós, não. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Amém? Fé em Jesus Cristo. E se nós estamos falando sobre a reforma protestante, eu queria já entrar em algo que, para a época, né, nós sabemos que a reforma se deu em 1517, dia 31 de outubro de 1517. Existe um texto na Bíblia que confundia um pouco, depois veio o entendimento, confundia um pouco Martinho Lutero, que era exatamente essa ideia de fé pelas, entenda bem, a fé e obras, e a fé sem obras. Então Lutero tinha uma ideia, ele estava tentando entender o que Tiago estava falando e o que Paulo estava falando. Então o Lutero descobriu que Tiago não estava contradizendo Paulo. Entenda bem, Tiago estava completando o ensino de Paulo. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Nós lemos aqui Romanos 3:28. Porventura Deus, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora abra lá em Tiago. Vamos ler por que Lutero confundiu um pouco no início. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas
mas não tiver obras, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então o Tiago vai trazer a ideia de a fé sem obras é uma fé morta. E no princípio Martim Lutero chegou a pensar que será que Tiago está aqui se opondo ao ensino de Paulo? Não, ele descobriu que Tiago, repito, está completando o ensino. Então o que nós percebemos? A justificação pela fé, ou seja, a fé é a causa da salvação. A causa da salvação é a fé. Agora, o que o Tiago vai escrever é que as obras é a evidência de uma fé genuína. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Dá para entender isso? A salvação, ela vem única e exclusivamente pela fé. Agora, onde a obra que Tiago está dizendo entra? Agora, qual é a única forma de nós mostrarmos, às vezes para nós mesmos, que a nossa fé é genuína? Uma fé genuína, ela trabalha com obras. A obra não pode salvar. Quem pode dizer amém? A obra não pode salvar, mas a fé genuína é uma fé que tem obras. Abra sua Bíblia, Efésios no capítulo 2. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9. Os irmãos conhecem bem esse texto, nós falamos ele muito aqui na igreja. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Observe o texto. Pela graça sois salvos, mediante, o veículo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então as obras não podem nos salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos criados para propósito. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Ou seja, a fé em Jesus Cristo nos salvou. Somos salvos pela fé em Jesus, independente da obra. Agora, a fé genuína nos leva, ela nos conduz para boas obras. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para a obra. A obra não te salva, mas o fato de você ser salvo em Jesus Cristo vai caminhar você uma resposta que você dá aos céus. Você não faz para ser, você faz porque é. Aleluia. Muitas religiões, muitas seitas traz a ideia que faça algo para ser salvo, faça um sacrifício para ser salvo. Agora, o ensino bíblico, e é isso que Martim Lutero defendeu, o ensino bíblico ensina para nós que ninguém pode fazer nada para ser salvo, ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode pagar indulgências, ninguém pode, entenda bem, fazer nenhum tipo de ação ou boa ação para ser salvo. O que nós fazemos é uma resposta à graça de Deus que nos alcançou. O que nós fazemos, pastor, eu gosto de fazer boas obras, glória a Deus, isso indica que a sua fé é uma fé genuína. Pastor, eu gosto de fazer boas obras, glória a Deus por isso. Isso é uma evidência que a sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, que o objeto da sua fé de fato é Jesus. Mas a boa obra não pode te salvar, a boa obra não pode levar você para o céu. Pela graça sois salvos, mediante a fé, a forma que você se apropria. É como se Jesus na cruz do Calvário preparou algo para nós, deixou disponível, a salvação está disponível a todo homem. Agora, como o homem vai se apropriar disso? Ele precisa crer. Quando ele crê, a fé, nós vamos passar para o próximo tópico, mas a fé é o reconhecimento da graça. Grava isso. A
fé é o reconhecimento da graça. A graça de Deus está para todos os homens, sim ou não? A graça de Deus está disponível para todos os homens. Jesus morreu por todos os homens. João 3,16. Quem me ajuda nesse texto? Todo mundo conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então eu posso dizer, nós vamos abrir um texto que mostra isso, que a fé é o reconhecimento da graça, é o reconhecimento do sacrifício. Porque quando nós temos fé naquilo que Jesus fez, quando nós temos fé no Filho de Deus que foi enviado ao mundo, quando nós temos fé em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz que Jesus, é aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Aquele que veio, que abriu mão da sua glória e veio entre nós, o Deus Emanuel, que pagou o preço no nosso lugar, que pagou a nossa culpa para nos justificar, para nos comprar, para nos santificar, para nos trazer de volta para o Pai. Quando nós entendemos essa realidade da cruz do Calvário, a fé nos faz reconhecer isso. E quando nós reconhecemos isso, nós nos prostramos dizendo: Senhor, eu preciso. A fé te faz estender as mãos para receber aquilo que Deus já preparou de graça para você. Abra Romanos capítulo 4 aí, por favor. Romanos 4, versículo 1. Se o ensino da graça é um ensino que derruba a ideia da nossa condição diante de Deus. Se você pegar o sermão da manhã, nós fizemos a graça versus a nossa natureza, quem nós somos, a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade. Agora, o ensino da fé vai fazer esse contraponto à questão das obras. Olha só, Romanos capítulo 4, versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que se diz a Escritura, Abraão creu em Deus. O que ele fez, gente? O que ele fez? Ele creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Olha o versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé. O quê? A sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo, irmãos? Quem aqui costuma ligar lá para o seu patrão, para o seu empregador, para o seu líder e falar assim: ó, filho, muito obrigado. Obrigado pelo salário que eu recebi. Oh, muito obrigado, quero te agradecer. Eu estou tão feliz, tão constrangido que você me fez esse favor de ter colocado o meu salário na minha conta. Quem que faz isso? É muito difícil, é que ninguém lembra do amor. Até para quem trabalha aqui para amigos, que tem pessoas que trabalham um para os outros, amigos trabalhando juntos. Agora, por que você não tem a mania, o costume de ligar lá para o teu patrão, para o teu líder e falar assim: cara, muito obrigado, cara, eu estou até sem graça, velho, poxa vida, você me pagou o meu salário. Por que a gente não faz isso? Porque ele colocar o teu salário não é um favor, é uma dívida. Quem trabalha, recebe. Agora, e quem recebe sem trabalhar? E quem está recebendo e não trabalhou? E quem faltou o mês inteiro e na hora do pagamento estende a mãozinha assim? Ao que trabalha, o salário é dívida. E se alguém trabalha, pode se gloriar, dizendo assim: eu mereço, eu fiz, eu trabalhei.
Agora, o que não trabalha, porém crê, não tem do que se gloriar, está apenas estendendo as mãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma analogia que ele diz que a fé faz com que um mendigo estenda as mãos para o rei. O que Paulo está dizendo é que Abraão está estendendo as mãos para Deus, dizendo assim: Deus, eu não trabalhei para isso, eu não fiz nada por isso, eu não mereço isso, mas eu criei. E quando ele creu, a sua fé foi imputada como justiça. Não sabe o que é interessante? Se você merecesse a sua salvação, se você pudesse receber a salvação por obras, você ia chegar no céu todo tipo: aí Deus, igual uns crentes tem por aí. Agora, sabe como você vai chegar diante de Deus? Quebrantado, entendendo. Irmãos, nós estamos vivendo uma cultura, essa cultura vem todo dia. Você que está com o seu Instagram, seu Facebook, todo dia dizendo que você pode, que você tem força que nem de você, que você pode, que você... Cultura batendo. Aí vem a palavra de Deus, que faz a gente olhar para nós, e coloque amor no que eu estou dizendo, assim: eu não valho nada, eu não posso nada diante de Deus. Irmãos, escuta isso aqui: o conhecimento correto de Deus tende a nos humilhar. A compreensão correta de quem nós somos perante Deus tende a nos humilhar e não nos exaltar. O Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, ele dizia algo interessante. Ele falava assim: o conhecimento de Deus humilha a nossa inteligência. Porque quanto mais nós olhamos para Deus e olhamos para nós, olhamos para nossas obras, que a Bíblia chama de trapo de imundícia, olhamos para o que Deus fez, olhamos para o que está disponível para nós, a única coisa que resta para nós é abaixar a cabeça, reconhecer que não somos nada, reconhecemos que somos pó, e estender as mãos para Deus, falar: Deus, por favor, nos abençoe. Eu fiquei muito feliz, irmãos, quando eu preparava essa palavra, porque eu ouvi de um homem referência para mim, Hernandes Dias Lopes. Dois homens que me admiram muito, pastor Márcio Valadão e Hernandes Dias Lopes. E ele falou algo, o Hernandes Dias Lopes falou algo, eu fiquei muito feliz, irmãos, porque Deus colocou no meu coração de fazer essa série. Enquanto eu preparava essa palavra, o Hernandes Dias Lopes, nos comentários, colocou assim: o púlpito brasileiro, o púlpito da igreja brasileira precisa pregar-se mais sobre a salvação pela graça, sobre a salvação pela fé. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim: Deus, obrigado, porque nós estamos falando, nós estamos lembrando, nós estamos pregando e reconhecendo que nós não fizemos nada para ser salvo, que foi a fé em Cristo Jesus que nos proporcionou isso gratuitamente. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Vocês estão comigo, irmãos? Deixa eu continuar com esse parênteses da cultura pós-moderna, da pregação pós-moderna. A pregação pós-moderna é: vou colocar Deus na parede, Deus tem que me abençoar. Deus é obrigado a me abençoar.
Mas sabe qual é a pregação de Lutero? Sabe qual é a pregação da Reforma? É alguém que abaixa a cabeça, estende as mãos. Em outras palavras, tu és Deus. Se o Senhor quiser fazer, se o Senhor quiser me abençoar, lembra da palavra pobre de espírito? Sermão do Monte, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é pobreza de espírito? Alguém que olha para a sua condição e reconhece que é pobre e precisa de Deus, precisa de ajuda. Lembra quando Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus não disse que existia alguém são, que a Bíblia mostra que não existe, todo mundo estava doente. Mas o que ele estava dizendo é: se alguém se achar curado ou são, eu não posso fazer nada por essa pessoa. Eu só posso curar os doentes. Eu só posso curar quem reconhece que é doente. E quem reconhece que é doente procura um médico, e o médico cura. Assim sou eu. Se alguém reconhecer o seu estado de doença, de enfermidade, eu posso oferecer o remédio, que é o Evangelho. É por isso que nós precisamos entender: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém fique com o nariz empinado. Esse nariz empinado é a nova versão Nilson 2021. Não de obra, para que ninguém saia andando aí em promissão, olhando de cima para baixo para as pessoas. Sabe o que é o ensino da graça? Quando você reconhece que a graça te alcançou, que por mais que você vá à igreja, lembra da oração do publicano e do fariseu? Lucas 16, 19, se não fala a memória. Está vindo aqui agora, nada está aqui no que eu preparei. O parente está grande aqui. Subiu ao templo para orar dois homens, um religioso e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Se fosse hoje, seriam os caras que da Lava Jato, foram pegos pela Lava Jato. Aí o religioso, olha a oração do religioso: Senhor, graças te dou, porque jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sou como esse. Sobrou até para o publicano, coitado. Não sou como esse publicano. Aí o publicano orando: Senhor, a Bíblia diz que o publicano não ousava nem olhar para Deus. Ele estava com o olho para baixo. Ele não ousava nem olhar para os céus. Mas ele batia no peito, e bater no peito é sinal de humilhação. Ele batia no peito e falava: Senhor, sê propício a mim, pecador. A Bíblia diz que o religioso saiu e não foi ouvido, porque ele orava de si para si mesmo. Mas alguém que era publicano, cobrador de imposto, alguém que era visto como alguém corrupto da época, foi justificado diante de Deus, porque reconheceu a sua miséria, o seu estado. Abre aí Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob pecado. Agora olha o versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu falei sobre a graça aqui, mas eu preciso falar sobre a lei. Eu preciso falar aqui nesse momento da fé também. Eu preciso falar. Eu queria que alguém me ajudasse aqui. Vem cá, Vande, vem cá. Sobe aqui, vem cá, Vande.
Vem cá, Mateus também, vem cá, me ajuda aqui. Senta aqui, Vande. Senta aqui, ó. Senta aqui. Vem cá, Mateus. Senta aqui. Senta aqui. Senta em cima para o pessoal te ver melhor, Mateus. Senta aqui em cima, por favor. Olha o que a Bíblia diz, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O Vande é o filósofo. Tem cara, vê se o Vande tem cara de filósofo. Tem cabelo grande, barba grande. Faz a pose assim, Vande, põe a mão na barba, faz um negócio meio assim. Agora, o Mateus é um menino promissor, cara inteligente, tem óculos, cabelinho de lado, estudioso. É um filho que tem direito à educação, e naquele tempo era um privilégio, nem todo mundo tinha. Eu sou o aio. Eu sou um escravo. O aio era o nome do escravo, era o nome que se dava ao escravo. Esse escravo tinha uma função. Havia escravo, por exemplo, para lavar os pés, havia escravo para servir a mesa. O aio era o escravo que tinha uma função. Qual a função do aio? Pegava na mão do menino de menor, não podia andar sozinho, era imaturo, e conduzia esse garoto até aos pés do filósofo, para estudar com os filósofos. Então, qual era a função do aio? Pegar a criança e conduzir ao filósofo. Volta aqui. Agora, olha o que a lei está dizendo, a Bíblia está dizendo. Que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Como que a lei fez isso? Imagina que a lei pegou na mão, aqui agora é você, o filósofo é Jesus. A lei pegou na sua mão e você tentou cumprir a lei e você caiu. Aí você tentou cumprir a lei de novo e caiu de novo. Aí você tentou cumprir a lei e caiu de novo. Aí você tentou cumprir a lei e caiu de novo. Qual é a mensagem que está no seu coração? Ai de mim, eu não posso ser justo, eu não posso ser santo, eu não posso caminhar diante daquilo que Deus preparou para mim. Então essa lei que era para justificar, não pôde justificar, apenas começou a mostrar para o Mateus o quanto o Mateus é pecador. E essa mesma lei gerou um clamor no coração do Mateus. E ele começou a clamar: eu preciso de um Salvador. E qual é a forma dele receber esse Salvador? Qual a fé dele receber Jesus? Qual é a forma dele receber Jesus? Crendo naquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Você está aqui, você que entendeu o Evangelho, você chegou até o Salvador, como quem diz: Pai, eu sou um transgressor da lei, destinado à morte, destinado ao inferno, porque a tua palavra diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a tua palavra diz: o salário do pecado é a morte. Mas eu aceitei, eu criei em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, e isso me foi imputado como justiça. Obrigado, gente. Vamos aplaudir os dois aqui. A lei, ela fez essa condução. A lei levou. Agora, como o homem pode ser justificado? Pela fé em Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, eu estou concluindo. Lembrando que um pastor, quando fala que está concluindo, tem que falar 6 vezes está concluindo, na 7ª ele conclui. Romanos 10, versículo 9. Vocês estão comigo, irmãos? Eu fico brincando assim, irmãos, mas a Bíblia é tão gostosa, não é, irmãos? A Bíblia é tão boa.
Como é bom ouvir do Senhor. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer. Coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça. Lembra que eu falei para você pegar a palavra justiça de Romanos 3? Com o coração se crê para justiça. A palavra justiça aqui do grego é dikaiosune, que quer dizer condição aceitável diante de Deus. Com o coração se crê para justiça. Ou toda vez que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu aceito a graça da cruz do Calvário, quando eu aceito o sacrifício expiatório de Cristo, a minha fé é atribuída a mim como justiça. Eu me coloco diante de Deus com uma condição aceitável diante dele. Quando você creu, quem é que creu em Jesus? Quem é que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quem é que um dia confessou Jesus? Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A sua fé. Quem é que crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem crê? De verdade. Pastor, eu creio. Pastor, queima no meu coração, eu creio nisso. A sua fé foi atribuída a você como justiça. E sabe o que mexe comigo, irmãos? Essa palavra justiça é a mesma palavra encontrada em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mesma palavra, a justiça, nós fomos feitos justiça de Deus. Quando, pastor? Quando nós cremos no nosso coração. Não é por esforço, não é por meritocracia, é apenas por reconhecer Jesus. Tu és Deus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está à destra do Pai. O Senhor pisou nessa terra, subiu naquela cruz para me salvar. A sua fé. E essa talvez seja a maior mensagem, a maior loucura do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: os gregos esperavam sabedoria, os judeus esperavam sinais, mas aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Fique em pé, por favor. Fala assim: eu sou justo. Está com medo de falar? Fala: eu sou justo. Fala: eu sou justo. Fala: eu sou justo. Fala: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, pela fé. Quem aqui estava no jardim do Éden e pecou com Adão? Mas você herdou uma natureza pecaminosa. Você não fez nada para ser pecador. Agora, quem aqui estava na cruz com Jesus? Talvez alguém pudesse dizer: Senhor, eu fui feito pecador por causa de Adão. Aí Jesus vem e faz a justiça de Deus e fala assim: agora você também não fez nada para ser justo, está sendo justo porque eu fiz na cruz por você.
Pastor, onde está isso? Romanos capítulo 5, versículo 21. Pela oferta de um só homem entrou o pecado, mas pela obediência de um só homem entrou a justiça em Cristo Jesus. O que você precisa fazer? Crer. Crer. Você precisa crer. Eu lembro da história de um homem que falou assim: Deus não existe. E ele estava numa barbearia, tentou convencer aquele barbeiro que Deus existia, e o barbeiro: não, Deus não existe. Se Deus existisse, por que teria tanto problema, tanta caos, tanta coisa? Então aquele homem saiu daquela barbearia e logo na calçada encontrou um homem, assim igual eu, assim, barbudo, cabeludo. Voltou lá para a barbearia e falou assim: barbeiro não existe. Não, claro que existe, olha eu aqui trabalhando. Não, barbeiro não existe. Se barbeiro existisse, não haveria aquele moço lá barbudo. Barbeiro não existe. Eu até acho que ele não existe também. Aí aquele barbeiro falou assim: eu estou aqui trabalhando todo dia. A única coisa que aquele barbudo precisa fazer é vir a mim, e eu farei a sua barba. O sacrifício de Jesus está disponível, irmãos. A graça está disponível. A única coisa que o homem precisa fazer é ir até Jesus, é ir até o Pai e dizer: Pai, eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. Alguém vai dizer para você que você tem uma força em si mesmo. Alguém vai dizer para você que você tem um potencial para conquistar o mundo e ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. Nada contra isso. Mas a mensagem do Evangelho é essa: somos pecadores, condenados ao inferno, a não ser que nos humilhemos e reconheçamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu queria que você orasse. Nós temos tempo para isso. Eu queria que você orasse. Ore por você. Enquanto você ora, se você lembrar de alguém aí na sua mente agora, que o Espírito Santo traga para você pessoas que não conhecem Jesus. Ore por você primeiro, depois ore por alguém da sua família. Nós vamos ministrar ao coração de Deus uma canção aqui, Castelo Forte. Esse hino é um hino também da Reforma. Ele foi escrito por Martim Lutero em 1529. Quase 500 anos a autoria desse hino. Enquanto nós vamos adorar a Deus com essa canção, eu queria que você orasse, mas orasse mesmo. E que essa mensagem da salvação pela fé pudesse penetrar o teu coração em Cristo Jesus. Espada
Que a reforma, o ensino da reforma, possa trazer reflexão no nosso coração. Você que já é um cristão, que cristianismo você tem vivido? Pensar em reforma é pensar em homens que deram a vida pelo Evangelho. Homens morreram cantando. Vou falar um pouco sobre ele de 31, domingo, último domingo, no culto da noite, mas tem um homem chamado Jan Hus, que traduzindo o nome dele é ganso. Hus em alemão é ganso. Ele é chamado o precursor da reforma. Ele, 100 anos antes de Martinho Lutero, estava pregando essas verdades. Ele foi preso, colocado em uma fogueira para ser queimado vivo. A única coisa que ele deveria fazer para não ser queimado vivo era se retratar e dizer assim: não, esse ensino que eu disse é um ensino falso. Mas ele escolheu morrer por Jesus. Ele escolheu ser fiel ao Deus da palavra e à palavra de Deus. E momentos antes da sua morte, ele libera uma profecia, já na fogueira. E ele diz algo: hoje vocês estão assando um cisne. Hoje vocês estão assando um ganso. Hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não poderão tocá-lo. 102 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero, fixando as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, porque um homem morreu profetizando. Porque um homem morreu. E como diz, o sangue do mártir é semente. Repito, que o ensino da reforma possa trazer para nós, não é para você, para nós, aquele que fala é o primeiro que ouve. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Sabe qual é o cristianismo que agrada as grandes massas no Brasil? É o cristianismo que até hoje se vende-se bênçãos, que oferece bênção para as pessoas como mercado de fé. "504 anos depois, e nós ainda precisamos de uma reforma. Se eu propositalmente falar assim: vamos tocar aqui mais 10 louvores, e a gente começar a olhar para o relógio, a boa parte da igreja começa a murmurar. Nós precisamos de reforma. Uma vez nós brincamos assim: a pessoa antes de converter, 11 horas da noite, está vindo arrumar para ir para o forró. De repente alguém entrou aqui, que no tempo que era internacional, meia-noite estava aqui dançando. Mas agora aqui é a igreja. Aí 8h01, a pessoa reclama. Nós precisamos de reforma. Vocês estão comigo? Vamos fazer essa última oração. Coloca a mão no teu coração, na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eu quero apenas me identificar com você. Me identificar com você que está em casa. Ore após mim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Quero fazer essa última oração, vou orar sozinho agora por você.
Você que entrou aqui, você está dizendo: Senhor, entra na minha vida, eu estou te recebendo como meu Salvador. Eu estou crendo e isso está sendo como justiça. Ou você que estava afastado do Evangelho, você está voltando para a casa do Pai hoje. Eu quero poder orar por você. E para eu fazer essa oração pela sua vida, eu quero apenas um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Pastor, eu estou reconciliando com Jesus. Temos alguém aqui? Eu quero fazer essa oração por você. Pastor, eu entrei aqui, eu ouvi essa palavra, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Levante uma das suas mãos, quero orar por você, ou você que quer se reconciliar com o Pai. Temos alguém? Se tiver, balança sua mão para eu ver. Não temos. De repente é na sua casa, onde você estiver aí agora. De repente nesse culto gravado. Se você ouviu essa palavra, você se decidiu por Jesus, você pode agora mesmo enviar uma mensagem para nós. Você pode agora mesmo aparecer um telefone da igreja e enviar um WhatsApp para nós. Nós queremos de alguma forma tocar a sua vida. Queremos de alguma forma ajudar você nessa nova decisão. Amém? Vamos embora, irmãos. Obrigado, hein? 2 vezes para eu falar uma, né? Os jovens estão pedindo para, no final do culto, procurar a MP. E eles estão fazendo uma promoção de yakisoba, irmãos, para ajudar no retiro. Então, por favor, cadê a Maria Paula? Está lá atrás, assim, ela vai estar lá. Ela é bem alta, fácil de vocês enxergarem no final do culto. Então, no final do culto vai estar lá a MP. E você pode procurá-la. Você que quer de alguma forma comprar um yakisoba para ajudar no retiro de carnaval do ano que vem. Amém, gente? Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre só Jesus e só as Escrituras. Só vou definir em qual culto a gente fala o quê, mas vai ser só Jesus e só as Escrituras. Amém? Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Vá em paz, boa semana, em nome de Jesus.